Meus amigos, Armindo Vieira Júnior da Cia da Abelha, do canal Cia da Abelha, com mais uma temática para você. Aquela temática mais densa que a gente procura aprofundar, um tema que vai somar muito no seu dia a dia de apicultura. E o que a gente vai conversar hoje é sobre equipamentos para beneficiamento de mel. Centrífugas, decantadores, mesas desoperculadoras. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre as centrífugas. Se essa temática te interessar, eu te convido a vir com a gente nesse vídeo do dia de hoje para a gente poder aprofundar esse tema que vai ser muito importante para o seu dia a dia. Roda a vinheta aí para a gente dar início. Meus amigos, quando a pessoa faz a primeira colheita de mel dela, principalmente aí o grosso do pessoal do canal hoje, que são aí apicultores que estão iniciando o processo de apicultura, muita gente se pergunta como que vai efetuar o processo de beneficiamento do mel e retirada do mel do favo. Tem gente que ainda imagina que a retirada do mel do favo é espremendo o mel. O pessoal mais antigo da apicultura, ali dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, até dos anos 60, dos anos 70, muita gente, quando fazia a colheita do mel, ele pegava o mel ali no favo, normalmente ele tirava à noite, era um processo muito sem técnica, ele colocava só um véuzinho na cabeça, às vezes até ia trabalhar com a abelha sem roupa e retirar à noite. Ele estourava ali a abelha de um cupim, de uma árvore, de oco de pau, retirava os favos. E aí levava para dentro de casa, para poder fazer o beneficiamento dos favos. Só que esse processo de beneficiamento, ele não era feito com os equipamentos apropriados. Nessa época, centrífugas ainda não havia de fato. Normalmente havia o quê? Havia os processos que levavam o mel para dentro de um funil para o mel ser exprimido, ou então a pessoa exprimia o mel com as mãos, né? Tinha ainda o processo que a pessoa molhava um pano de chão às vezes, uma toalha de rosto, e com aquela toalha molhada ele colocava o favo no meio da toalha, torcia o mel ele entrava em contato ali com a água, com a umidade do pano e saía espremido do favo. Esse processo ele reinou na apicultura até meados dos anos 50, anos 60, anos 70. Era muito comum a gente observar e ver isso dentro da colmeia. E era feito todo esse ato de espremer o mel. A pessoa que pegava um favo de mel, por exemplo, exprimia com a mão, às vezes aquela mão ele não higienizava direito, ele só lavava mal e porcamente com uma água e sabão, passava uma bucha, pegava o favo de mel e exprimia o mel. Aquilo mel ele perdia o sabor dele, ele perdia a cor dele, ele perdia as propriedades dele, agregava sujeira ao mel, sujeira da mão, sujeira da unha, né? Às vezes ele não usava touca, não usava máscara, não usava gorro, ele não fazia higienização adequada e o mel saía contaminado. Isso ainda, por incrível que pareça, ainda existe em alguns rincões do Brasil. O cara que está lá na roça, que cria abelha de qualquer jeito, igual ele cria porco, galinha de qualquer jeito, ele acha que a abelha também ele vai criar de qualquer jeito. E não é assim. Ele precisa fazer o processo, beneficiar o mel corretamente, fazer o processo corretamente para não ter problema. Muita gente que está começando a apicultura, às vezes não vai ter o recurso suficiente para poder comprar os equipamentos adequados de extração de mel, comprar uma centrífuga, comprar as peneiras adequadas para poder fazer o beneficiamento correto. Então muita gente se pergunta, Armindo, será que vai ter meios de eu fazer a retirada do mel de forma a não contaminar o mel e de forma o mel não perder as propriedades terapêuticas dele, mantendo as mesmas características do mel ainda no favo? Tem jeito de eu fazer isso sem a centrífuga? Tem, meus amigos. Eu quero mostrar isso para vocês, que de repente você tem aí uma colmeia, 2 colmeias, 3 colmeias de abelha e não justifica às vezes você adquirir uma centrífuga, que é um equipamento realmente que ele demanda um investimento mais alto. Mas tem como você fazer o beneficiamento. Para isso, você vai lançar mão do quê? Você vai lançar mão de um balde, tá bom? Um balde branco, preferencialmente aqueles baldes que a gente já invasa mel mesmo, o balde de polipropileno virgem,
Não vai mexer com lata de tinta, né? Lata de produto que você aplica em parede. Não é você aproveitar balde de tinta de construção, não. É um balde virgem, que nunca recebeu nenhum tipo de uso, tá bom? Um balde que nunca teve alimento dentro dele. Isso aqui é um balde virgem, branco, tá vendo? Ele tem aqui a regulamentação do Ministério da Agricultura e você vai poder utilizar para poder fazer o beneficiamento do favo. O outro equipamento que você vai comprar, no mínimo, é uma peneira. Uma peneira em aço inoxidável, da malha bem fininha. As casas de apicultura, todas elas têm à venda tanto o balde quanto essa peneira. Isso aqui é o equipamento mínimo que você vai adquirir. Pode ver que a peneira aqui, ó, ela encaixa normalmente dentro do balde. Ó. A peneira ela encaixa normalmente dentro do balde e você vai poder colocar os favos aqui para escorrer. Só que antes disso, você tem que fazer a higienização disso. A higienização, ela é composta do processo de você lavar e depois higienizar com álcool 70%. Então você vai pegar uma buchinha de lavar vasilha com um detergente neutro preferencialmente e vai lavar com água e sabão, tá? Bastante água, bastante sabão. Você vai esfregar, tirar toda a sujeira que você está vendo, a sujeira visível. A sujeira que você vê, você retira com água e sabão, tá bom? Então você vai lavar tudo bacaninha, deixar tanto o balde quanto a peneira bem lavado para poder retirar a sujidade que você está enxergando. Depois disso, você vai arrumar uma bombinha tipo Detefon e você vai colocar o álcool 70%, o álcool 70%. Esse mesmo que está sendo muito falado aí para combater o coronavírus, para combater outros micro-organismos, você vai colocar esse álcool 70 dentro de uma bombinha tipo Detefon e você vai bater no balde e bater na peneira. Tá? Você vai bater, você não vai secar o álcool não. Você vai bater e deixar ele secar naturalmente. O ato do álcool entrar em contato com o micro-organismo, com a bactéria, com o fungo, com a levedura, com o vírus, ele já vai matar esse micro-organismo. Então você vai dar um processo de higienização, de quase esterilização do balde e da peneira para você aproveitar o favo de mel. Uma vez que você está aqui presente com o balde, com a peneira, você pode ir até a sua colmeia da abelha, você que tem 1, 2, 3 colmeias, você vai coletar o mel e você vai cortar o favo do quadro. É claro que não tem como você aproveitar o favo inteiro para você voltar para a colmeia, para você aproveitar o favo só usando a centrífuga. Mas você vai retirar esse favo, para você que tem pouco mel, que tem 1, 2, 3 baldes de mel, você vai cortar esse favo com uma faca inox, higienizada e lavada também com água, sabão e álcool 70%. Você vai picar todo aquele favo igual couve, bem fininho, tá bom? Para poder destruir o favo. Você vai pegar esse favo e vai colocar aqui agora na peneira, tá? Na peneira aqui junto com o balde, tá? Esse favo de mel, ele vai começar a escorrer o mel através dessa peneira, tá bom? Como a peneira já foi higienizada com álcool 70, já foi lavada, como o balde também foi lavado e higienizado com álcool 70, não vai ter nenhuma contaminação. Você não vai espremer o favo. Você só vai colocar o favo debulhado, o favo destruído aqui na peneira para poder o mel escorrer, tá bom? Dessa maneira você vai ter o mel beneficiado e pronto para você levar para as embalagens para poder você fazer a venda ou para poder presentear um amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho, tá ok? É dessa maneira que você que tem pouquinhas colmeias de abelha, pouquinha coisa, vai beneficiar o mel de maneira a manter a integridade do mel sem perder as propriedades desse produto quando ele passar aqui na peneira, tá bom? Agora, para você que já tem mais de 3 colmeias, 4 colmeias, 5 colmeias, 10 colmeias, 20, 30, 50, 100 ou até mais, tem gente que tem 500 colmeias, 1000 colmeias, aí, meu amigo, não tem jeito de você fazer nem esse sistema da filtragem. Você precisa utilizar centrífugas. O que é a centrífuga? A centrífuga é um equipamento que foi desenvolvido na Europa na primeira metade do século XX, onde o favo do mel é colocado dentro dele e é imposto um giro da centrífuga para poder extrair o mel do favo pela força centrípeta. A força centrípeta é uma força que vem do centro da centrífuga para os lados e que retira o mel do favo pela força do giro. É um equipamento similar a uma máquina de lavar.
Se você pegar uma roupa que acabou de lavar, que está molhada ainda, quando ela está ainda dentro da máquina, você faz a programação da máquina para poder bater a roupa. Você pode observar que no prazo ali de 5, 10 minutos, a máquina vai bater a roupa e a roupa vai sair úmida, porque o grosso da água já foi retirado. 90% da água, 95% da água já foi retirada da roupa. A mesma coisa é a centrífuga. Existem as centrífugas manuais e as elétricas. Todas as duas vão imprimir esse giro e a força centrípeta que sai da centrífuga, ela vai retirar o mel do favo, mantendo o favo de mel construído. O favo ele não é destruído, só o mel que é retirado. Como o favo ele é construído, como o favo permanece inteiro, ele vai voltar para comer já construído. Aí você aumenta muito a sua produção de mel, porque isso não vai obrigar as abelhas a reconstruir o favo naquele quadro, que ele já está construído, né? A centrífuga fez a extração do mel e está tudo tranquilo, tá ok? As primeiras centrífugas que saíram, as primeiras centrífugas que foram colocadas no mercado para venda, eram centrífugas em chapa galvanizada, tá? Essas primeiras centrífugas que saíram no Brasil, que era feita em material galvanizado, ela foi muito utilizada até os anos 70, até os anos 80. Ainda tem gente que tem equipamento daquela época. Hoje não existe recomendação para o uso dessas centrífugas galvanizadas. Por quê? Porque como é um material galvanizado, ele vai gerar uma contaminação de metais pesados do metal para dentro do mel. Então você vai ter uma contaminação de ferro, de cobre, de chumbo, de outros tipos de metal que vão trazer problemas ao seu mel. Então não é adequado você utilizar centrífugas muito antigas feitas com material de chapa galvanizada. Tem pessoas aí da internet que montam aquelas centrífugas em tambores de 200 litros, aqueles tambores de construção. O cara faz um improviso danado, faz ali uma gambiarra doida e ele até consegue montar uma centrífuga que faz a extração do mel. Mas é a mesma situação da chapa galvanizada. Quando aquele mel é extraído do favo, que ele entra em contato com a lata do tambor, é gerada uma contaminação no mel. Então não dá para utilizar. Você precisa utilizar as centrífugas em aço inoxidável. É um material em aço inoxidável que ele vai garantir a qualidade do produto para você fazer a extração do mel, tá bom? Existem modelos de centrífuga, como eu disse, manuais e elétricos. O modelo manual, o nome já diz, é manual. Ele tem os sistemas aí com as roldanas em cima, com as polias em cima para você rodar, ou então sistemas de catraca para você girar verticalmente. Todos os dois fazem uma extração muito boa do mel. São centrífugas boas, mas limitadas. Rapidamente o apicultor cansa e acaba que o apicultor ele tem que contratar uma mão de obra adicional de uma pessoa que vai ficar exclusivamente no ato de girar a centrífuga. Então a gente normalmente recomenda o quê? Se você passou aí de 10, 15, 20 colmeias e tem um recursozinho a mais, adquire a centrífuga elétrica, porque aí você não vai precisar contratar uma mão de obra temporária para te ajudar no processo de centrifugação e dessa maneira você vai ter meios de fazer uma colheita do mel com segurança e qualidade do produto. A centrífuga elétrica, existem modelos que são fabricados, tanto ela com a velocidade fixa, onde é simplesmente colocado um motor na centrífuga, que vai tocar a centrífuga no giro dela, ela trabalha numa velocidade fixa, normalmente numa velocidade de 140 a 170 rotações por minuto, e tem também os equipamentos onde eles são instalados com inversor de frequência, com controlador de velocidade, que você aciona o controlador e você faz o giro da centrífuga. Eu quero apresentar para vocês agora a centrífuga, que a gente tem inclusive gravado um vídeo dela. Eu vou mostrar para vocês aqui a centrífuga de 16 quadros com a velocidade fixa, tá bom? Ele é um equipamento que você liga na tomada, ele já imprime uma velocidade imediata, tá? Ele tem uma quantidade maior de quebra de favos. Ele não é uma centrífuga que vai te dar uma garantia de pouca ou nula quebra de favos na hora que você coloca. Até 15, 20% dos quadros pode acontecer de quebrar, porque ele já dá um arranque de velocidade alta, tá bom? Mas é uma centrífuga muito boa que dá um aproveitamento muito bom dos favos. Dá uma olhadinha no vídeo dela. Estamos aqui fazendo a demonstração aqui em vídeo da centrífuga motorizada de velocidade fixa, né? Aqui vocês estão vendo aqui o modelo dela 16 quadros, tá? Com o rotor interno em aço carbono pintado, né? Com os encaixes aqui
para os 16 quadros, né? Os encaixes aqui certinho, tanto em cima quanto embaixo. E aqui a gente faz o acionamento do motor, liga aqui na chavinha que tem aqui na lateral dela. No momento que a gente liga, ela já gira dentro da velocidade estabelecida de 170 RPM. Agora eu quero mostrar para vocês uma centrífuga um pouco maior, que é a centrífuga de 32 quadros com inversor de frequência, que é esse controlador de velocidade. Essa centrífuga de 32, ela dá condição de você fazer uma extração de mel na casa de mais ou menos aí 50 kg de mel a cada 10 minutos. Ou seja, no período de 1 hora, você consegue extrair aí de 250 a 300 kg de mel por hora. Dá uma olhadinha no vídeo dela aí, que ela é muito legal, o processo e o mecanismo de funcionamento dela. A centrífuga 32 quadros com motor e inversor de frequência, né, com o controlador de velocidade, tá? Essa máquina a gente vai fazer um demonstrativo dela aqui para vocês. Pessoal, então a máquina é essa, o Thiago vai mostrar para vocês, começar a mostrar. E aqui mostrar para vocês aqui o inversor de frequência. Aqui é o inversor de giro dela no sentido horário e anti-horário. Aqui o botão liga e desliga dela e aqui o potenciômetro que aumenta e diminui a velocidade. Dentro da central tem lá o inversor de frequência. Aí, ó, todo o circuito eletrônico, o inversor de frequência é essa peça que vocês estão vendo. Aqui está o botão liga e desliga. Tem um LED aqui, ó, que indica a ligação dela, pode ligar, né? A partir do momento que fez isso, ele agora vai começar a acionar o potenciômetro. Aí, ó. Acionou o potenciômetro e a centrífuga começou a girar lá atrás. Ó. A velocidade que o Thiago colocar, ela vai girar. Vai aumentando, Thiago, para a turma ver. Pode aumentar, aumentar. E por fim, meus amigos, a centrífuga de 72 quadros, que já é uma centrífuga para quem tem um número grande de colmeias, tá bom? É uma centrífuga que vai dar condição de você extrair em torno de 90 kg de mel a cada 10 minutos. Em torno aí de 550 a 600 kg de mel por hora. Ele é um equipamento muito bom, porque ele é de alta performance. E vai atender muito bem os apicultores aí que trabalharem com um número grande de colmeias. Dá uma olhadinha no vídeo dela também. Uma centrífuga de 72 quadros, totalmente motorizada, né? Um equipamento aí muito robusto. Aqui dentro tem um inversor de frequência, né? Uma vez que a gente liga o inversor de frequência, o painel dele já zera a velocidade, né? E aqui a gente utiliza agora um potenciômetro. Aqui ele está marcado para o giro no sentido horário, ok? Então a gente começa a oscilar o potenciômetro para ele começar a acelerar, ó. Então a aceleração ela vai subindo gradativamente, controlado pelo giro que eu fizer aqui no potenciômetro, ó. E aí ele vai aumentando a velocidade que eu desejar colocar, essa peça vai trabalhar, ó. Aqui para mim alterar o sentido do giro, ela automaticamente ali alterei o sentido do giro, coloquei para o sentido anti-horário, ela já freia automaticamente e já começa a girar no sentido anti-horário. E aí o apicultor ele se pergunta, mas Armindo, qual que é o tamanho de centrífuga de acordo com o número de colmeias que eu tenho? Porque muita gente se pergunta nisso, né? Meus amigos, é importante realmente você adquirir uma centrífuga que é compatível com aquilo que você quer trabalhar. A partir do mapeamento de satélite, do manual de mapeamento apícola que a gente presenteou em vocês, você vai ter como determinar o número de colmeias que vai comportar na sua propriedade. Vamos supor que vai comportar 30, 40, 50, 100, 120 colmeias. Tudo isso vai necessitar de equipamentos de diferentes tamanhos. Então, normalmente, a pessoa que está trabalhando com o número de até 2, 3 colmeias, o que é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar o balde com a peneira. O balde com a peneira, fazendo a higienização com o álcool 70, tá bom? A pessoa que está no número aí, a partir aí de 10 colmeias, desculpa, a partir de 4 colmeias, trabalhando o número de até 15 colmeias, uma centrífuga de 8 quadros manual atende para ele tranquilamente. Uma centrífuga de 8 quadros, acionamento manual de aço inoxidável. Ele não precisa de um equipamento além desse, dá tranquilo para ele centrifugar o mel dele. A pessoa que já está aí na casa aí das 20 colmeias, 30 colmeias, ele pode trabalhar a centrífuga de 8 quadros motorizada ou a centrífuga de 16 quadros ou de 24 quadros manual, que vai ter a mesma performance
fazendo a centrifugação desse mel, desse número de colmeias. Dá para ele trabalhar numa boa sem problema nenhum. A pessoa que atingir um número de 50, 60, 70 colmeias, até 80 colmeias, ele pode trabalhar uma centrífuga dos 20 e 24 quadros elétrica, motorizada, ou então trabalhar uma centrífuga de 32 ou 48 quadros manual. Vai ter a mesma performance para poder fazer a extração do mel. Agora, a pessoa que passou aí de 90, 100, 120, 150 colmeias, aí já deve realmente partir para uma centrífuga de 32, 48 quadros elétrica, porque ele vai ter um volume grande de mel, em torno aí mais ou menos aí de 80 colmeias, por exemplo, ele vai tirar em torno aí de 5 toneladas de mel por ano. Uma centrífuga de 32 ou 48 quadros elétrica vai atender para ele numa boa. Agora, se a pessoa passou de 300, 400, 500 colmeias ou mais, aí o que a gente recomenda realmente é uma centrífuga de 72 quadros elétrica, tá? Porque a de 72 quadros vai dar condição para ele extrair até 500 quilos de mel por hora. Então isso aí vai dar um volume que ele rapidamente vai estar fazendo a centrifugação do mel dele. O que é importante quando você vai adquirir a centrífuga é você ter a ideia de que existem várias fábricas no país. Fábricas do sul ao norte do Brasil. Não é só a Companhia da Abelha que faz. Tudo bem, se você quiser dar preferência pra gente, tá aqui toda a nossa equipe comercial aqui pronta para atender vocês. Mas você não é obrigado a comprar com a gente. Você tem que procurar o melhor equipamento, o melhor preço, aquele que vai ficar eficiente para você em termos de frete, em termos de distância, em termos de entrega, para você ter um equipamento rapidamente aí na sua mão. Lembra que você tem que fazer também a lavagem com água e sabão e a higienização desses equipamentos com álcool 70%. Não quer dizer que ele é aço inoxidável, que ele não dá contaminação, não. Você vai lavar com água e sabão, bater o álcool 70 para estar com o equipamento limpo, tá bom? Quando a gente pensa em bactéria, fungo, levedura, vírus, outros tipos de micro-organismo, e uma vez que a sua centrífuga está parada, guardada, sem utilização, pode dar colônia de micro-organismo nela. Então é importante você lavar a centrífuga, tá? Você deixar ela limpinha, você deixar ela guardada, aplicar com álcool 70. Se você for utilizar, lavar de novo, aplicar o álcool 70 para você estar com o equipamento aí belezinha para utilização e colheita do seu mel, tá ok? A centrífuga é muito importante quando você adquirir que você faça a fixação dela no chão. Tem gente que ainda insiste em retirar o mel, em colocar na centrífuga, com a centrífuga sem chumbar. Na hora que você vai rodar a centrífuga, na hora que você vai ligar o motor, ou na hora que você vai acionar o inversor, a centrífuga fica pulando. Então você tem que chumbar. Normalmente centrífugas têm o fundo reto, ou tem o fundo cônico para cima, ou tem o fundo baulado na direção da saída da torneira. Mas você tem que chumbar, tem que prender. Porque a centrífuga ela está equilibrada, ela sai da indústria já equilibrada, toda balanceada. Mas quando você põe os favos de mel com as diferenças de peso dos favos, ela fica desbalanceada por conta da diferença de peso dos favos. E se a centrífuga não tiver chumbada, ela vai começar a balançar e vai sair voando. Então tem que chumbar. Arruma uma sala de 2x3, de 3x3, de 4x3, com pia para você ter água e sabão para você fazer a lavagem do equipamento. Coloca a centrífuga num cantinho e chumba no chão, para você fazer um trabalho tranquilo, com segurança, com higiene, com respeito ao mel. É muito importante isso, viu, gente? A última coisa que você vai fazer é espremer o mel. Espremer o mel, você vai deixar com a turma lá das antigas da apicultura, que fazia um produto sem nenhum controle do ponto de vista da qualidade. Quando você colhe o mel, que você trata o mel com respeito, você deve sempre lembrar que o mel da abelha é um produto que ele vem legítimo da natureza. É o que há de mais puro das flores, é o que há de mais puro das plantas, é o que há de mais puro da natureza. E Deus Pai Todo-Poderoso, Ele deu a oportunidade de você ter esse produto nobre na mão. Então você ter o respeito por esse produto, você ter integridade por esse produto, você não promover nenhum tipo de falsificação, nenhum tipo de picaretagem, você tem que ser íntegro, íntegro como a abelha é íntegra. Então se você faz isso, você vai ter um produto de qualidade na mão. E produto de qualidade no Brasil não tem, porque ele vende rapidamente. É você produzir, você vai vender tudo. Colhendo o mel, pessoal, com equipamento adequado, você vai estar dando respeitabilidade a ele, você vai estar dando integridade a ele, você vai estar dando honestidade a ele. O produto puro, o produto natural que você colheu na colmeia,
você vai estar dando essa garantia para o seu consumidor. Quando a pessoa espreme o mel e encosta o dedo, já está gerando contaminação. Mas hoje, com os processos de mecanização, você colhe o mel, ele vai do favo até o pote sem você encostar um dedo. Então você garante o produto. O sabor dele na colmeia é o sabor dele no pote. O sabor dele na colmeia é o sabor dele na bisnaga. O sabor dele na colmeia é o sabor dele que você vai colocar na sua boca. Então, dessa maneira, você vai ter como garantir o seu produto. E isso começa a partir do uso do equipamento adequado. Essa é a dica que a gente dá, isso faz parte do método Cia da Abelha que você vai incorporar no seu trabalho aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha sido interessante. Se você gostou, você vai deixar o seu like aqui agora, dizendo que gostou desse vídeo. Se você está chegando hoje no canal da Cia da Abelha, assina o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E claro, nós estamos aí prontos para tudo que você precisar, tudo que for justo e perfeito, viu, meus amigos? Pode contar sempre com a gente que a Cia da Abelha está de pé e à ordem. Um fraterno abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!